Olá, professores e professoras do 8º ano. Aqui mais uma vez juntinho com vocês, professora Joanete Xavier, falar sobre a coleção Descomplica Saberes da editora Savies, a qual eu pertenço. Bem, hoje nós estamos falando com os professores do 8º ano. Falaremos aqui do volume 4, capítulo 2. No capítulo 1, vocês já conheceram as habilidades e também conheceram os descritores que estão relacionados a essas habilidades. Portanto, são as mesmas habilidades que vamos trabalhar no capítulo 1, 2, 3 e 4. Portanto, se são as mesmas e se vocês já as conheceram no capítulo 1, nós vamos só passar. Você também já conheceu cada descritor que está relacionado com essa habilidade. E agora, o que diz a BNCC sobre a língua portuguesa, o componente língua portuguesa? A BNCC, ela nos mostra a necessidade de desenvolver as competências, as habilidades relacionadas à competência leitora. Isso ela propõe para todos os anos e séries. Isso mesmo. Nesse sentido, então, nós estamos aqui para apresentar uma proposta, uma sugestão de atividade construída a partir de etapas para o desenvolvimento da proficiência leitora, ou melhor, do letramento. Você pode então potencializar o letramento a partir dessa sugestão. Bora conhecer? Eu aqui coloco para você sempre um spoiler. Esse spoiler é o quê? É a tentativa de antecipar o texto que foi selecionado no capítulo 2 do volume 4. Aqui já dá para você, então, pensar qual foi o texto selecionado. Foi esse mesmo, foi o texto que compõe a atividade 15. Ele serviu como suporte para a elaboração da atividade 15. E esse texto é: professor entrega cartas de ex-alunos escrita há 2 décadas. Bora conhecer o texto comigo? O professor Antero Macedo, de 65 anos, reuniu cerca de 500 cartas de ex-alunos escrita 2 décadas atrás e entregou aos estudantes num evento que aconteceu no Colégio Joviano Barreto, em Fortaleza. O encontro foi uma viagem no túnel do tempo e emocionou a todos que se depararam com cartinhas bem engraçadas e cheias de sonhos e muitas com saudades. Os alunos podiam colocar na máquina do tempo cartas dos pais e familiares. Houve pais e avós que faleceram. Teve uma aluna que perdeu o pai para a Covid-19 no ano passado e havia colocado a foto dele, lamentou. As cartinhas fazem parte do projeto Máquina do Tempo, idealizado pelo professor de História e Geografia Antero. As cápsulas do tempo reúnem cartas dos anos 2000 a 2014. Na época, os alunos tinham entre 13 a 16 anos. Tudo começou com um debate em sala de aula sobre a viagem ao tempo. Depois eu falava: e se eu dissesse que posso levar vocês para viajarem nela? Aí eles se encantavam. Eu explicava e fazia a proposta para eles escreverem sobre seus sonhos, que eu entregaria a carta
2 completou. Nós estamos diante de um excerto, de um trecho do texto. Se você quiser, você pode acessar por meio do endereço eletrônico o texto completo, que vale a pena. Então, esse texto serviu como suporte para a elaboração da atividade 15. E nessa atividade explorou-se o descritor, estabelecer relação de causa e consequência entre partes e elementos do texto. Bora comigo agora a sugestão que eu vou apresentar a partir desse texto? Venha! Etapas da atividade. Vamos à primeira etapa? Leitura e discussão. Sala de aula invertida. Isso já é uma proposta das metodologias ativas. Pedir aos estudantes para ler o texto. O professor entrega cartas de ex-escrita há 2 décadas e eles vão ler esse texto em casa. Esse é o texto. Podem acessar o texto completo e encaminhar por meio de redes sociais, por meio de WhatsApp, por meio de link ou então impresso. Fique à vontade. Disponibilizar o texto em uma plataforma digital ou então você pode somente indicar a página do texto da atividade 15 para cada estudante. Lembrando que o texto da atividade 15 ele não está completo. O ideal seria mesmo você compartilhar o texto inteiro. Tarefa de casa. Após a leitura, solicitar que os estudantes façam anotações sobre o que mais os impactou na história e preparem uma breve reflexão sobre como imaginam que seriam as suas vidas daqui 20 anos. Como eles imaginam? Como eles estarão? Discussão em sala, essa é a etapa 2. Aprendizagem cooperativa. Formação de grupos, dividir a turma em pequenos grupos e vem a discussão em grupo então. Cada grupo deve discutir as seguintes perguntas. O que você aprendeu com a história das cartas? Como você acha que a visão dos estudantes mudou ao longo de 20 anos? Se você pudesse escrever uma carta para seu eu do futuro, o que você diria para o seu eu lá no futuro, daqui 20 anos? Compartilhamento. Cada grupo compartilhará as suas respostas e reflexões com a classe. Incentivar a participação de todos. E a próxima etapa, que é a etapa 3, vem a atividade de produção textual. Essa atividade é uma atividade baseada em projetos, é uma tarefa criativa, o que diz a BNCC e as metodologias ativas. Pedir aos estudantes para escreverem uma carta para si mesmos que deverá ser entregue em 10 anos. A carta deve refletir sobre os seus sonhos, preocupações, expectativas e o que eles gostariam de realizar daqui 10 anos. Formato: a carta pode ser manuscrita ou então digitada, fique à vontade. Deve ter um início, meio, um fim bem claros, com uma linguagem pessoal e reflexiva. Aí vem o processo de entrega. Coleta as cartas e, se possível, planejar um sistema para devolvê-las aos estudantes em 10 anos ou em uma data futura. A próxima etapa, a etapa 4, a etapa da reflexão e encerramento, aprendizagem cooperativa, debate. Discutir com a turma como as cartas para o futuro podem ajudar a definir metas e a refletir sobre o crescimento pessoal. E, por fim, reflexão final, solicitar aos estudantes que escrevam uma breve reflexão sobre o que aprenderam com a atividade e como a ideia de escrever para o futuro pode impactar suas decisões
atuais. Gostaram da sugestão? Espero que sim. Obrigada, até o próximo capítulo.